Gênesis capítulo de número 5, quem encontrou diz amém. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. Posso ler novamente? E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. Olha que interessante o resumo da vida desse homem. A Bíblia diz assim: Enoque andou com Deus. Algumas traduções dizem assim: ele já não era, ou não foi visto, e desapareceu. Interessante que o resumo da vida desse homem, nós não temos muitos relatos, nós não conhecemos. Estou sentindo que Deus está nesse lugar, uma presença gostosa. Aliás, antes mesmo de você chegar, nós estávamos aqui orando por você, passando entre as cadeiras, pedindo para que Deus tire toda a preocupação, pedindo para que Deus fale ao seu coração. Então você está em um ambiente que foi preparado para que Deus se manifeste, amém? O interessante da vida de Enoque é que a Bíblia faz um resumo, e nós não temos muitas informações, a não ser aqui e lá em Hebreus, livro de Hebreus, que diz que Enoque agradou a Deus e foi transladado, ou tomado por Deus, só isso. Mas interessante é que o resumo da vida desse homem fala muito aos nossos corações. E Enoque andou com Deus, e já não era, e desapareceu, e Deus o tomou para si. Não diz que Enoque fez milagres, porque fazer milagres pode ser que esteja relacionado a um ministério específico. Não diz que Enoque era profeta, porque talvez profetizar é para um ministério específico. Não diz que Enoque ministrava louvor, porque ministrar louvor é para um ministério específico. Não diz que Enoque tinha um dom de cura, porque dom de cura é dado a pessoas de forma específica. Deus pode usar pessoas para curar. Não diz que Enoque falava em línguas estranhas, nem que ele era pentecostal, assembleano, batista. Não diz, porque isso é muito específico. A Bíblia resume a vida de um homem assim: Enoque andou com Deus, porque está relatando algo que é acessível a todos nós. Andar com Deus não é algo impossível, porque você não tem um ministério específico. Eu poderia dizer: esse aí anda com Deus porque... Não, todos nós podemos andar com Deus. E hoje o tema é sobre isso, andar com Deus. Nós precisamos aprender a andar com Deus, e a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Eu acredito que o Espírito de Deus vai falar com você. Enoque não se encontrou com Deus uma vez, Enoque andou com Deus durante uma vida inteira. Enoque não veio na igreja e saiu da igreja e esqueceu Deus na igreja. Enoque andava com Deus, e quando eu li isso, o Espírito de Deus clareou a minha imaginação, dizendo: meu filho, preste atenção. Era um homem que andava com Deus, e o maior desejo da minha vida, sabe qual é? O maior desejo da minha vida não é pregar aqui, porque pregar aqui, embora tem muita gente que faz isso, mas o meu desejo é sair daqui com Deus, e ir para minha casa com Deus, e acordar amanhã com Deus, e tomar um café com Deus. E se eu for dirigir o carro, quando eu estiver ao volante, eu estarei com Deus. E se eu for fazer uma visita na casa, eu estarei com Deus. E quando você for trabalhar, vai com Deus. E se você estiver em família, esteja lá com Deus. E se você for passear, vai passear, mas vai com Deus. E se você tirar férias, tire férias, não é pecado, mas tire com Deus. Tudo que você fizer, você pode fazer andando com Deus. É isso que nós precisamos entender. Enoque andava com Deus. Minha pergunta é: você anda com Deus? Você pensa em Deus? Sabe,
uma das tarefas que Deus me deu foi o seguinte: meu filho, ensine o povo a andar comigo. O profeta ensina o povo a ouvir a voz de Deus, porque o profeta ouve a voz de Deus. O apóstolo ensina a igreja a um mover apostólico em ganhar territórios e chegar em territórios para Deus. O evangelista, ele ministra as boas novas da parte de Deus. O mestre, ele revela os mistérios de Deus. E o pastor ensina as ovelhas a andar com Deus. Então o meu papel é te ensinar, biblicamente, que você pode andar com Deus. E eu vou te dizer uma coisa: andar com Deus é a melhor coisa que existe. Deixa eu tentar eu estou aqui cheio do Espírito de Deus, tentando te passar algo. As pessoas que você anda faz toda a diferença na sua vida. Aliás, você é um reflexo das pessoas que você caminha. E quando você caminha com alguém, obrigado, Jesus, você começa a ficar parecido com a pessoa. Quem é casado sabe o que eu estou dizendo. Quando você começa a caminhar com alguém, você tem a tendência até de falar meio parecido. Por exemplo, esses dias minha esposa foi atender alguma pessoa e disse: oi, pastorzão. Eu falei: mas quem fala pastorzão sou eu. Então minha esposa, por caminhar comigo e eu caminhar com ela, nós começamos a falar muito parecido. E os nossos jeitos e trejeitos, nossa alimentação, os nossos gostos pessoais começam a meio ficar parecido. Alguém é casado aqui, pode testificar isso, sim ou não? Agora, se você é casado e não tem, é outra pregação. Significa que vocês estão caminhando junto. Retiro de casais, mês que vem. Então você começa a ficar parecido com quem você anda. Eu já contei essa experiência. Eu estava em outro país, não vou dizer o nome porque a pessoa pode ser que esteja assistindo. E eu convivi com era um casal, eu cuidava de muitos casais. E tinha um casal que acabou de chegar. Mas pensa, um casal bonito, tanto o rapaz quanto a moça. Ele era um cara muito bonito, galeguinho dos olhos azul, bonitinho, cabelinho na régua, topetinho. Falava: que rapaz bonito. Ela, uma menina, parecia uma Barbie. Não, Barbie não pode, é outra pregação. Parecia uma boneca. Então os dois eram o casal 20, nota 10 para cada um. Só que ela tinha um mistério. Ela tinha um tique. Sabe, gente, eu não estou fazendo de forma pejorativa. Tem gente que tem tique que fica fazendo assim, etc. Ela tinha um tique. Sabe o que é tique? Quem sabe o que é tique? Não é ticket, tem gente já pensando em outra coisa. É tique. Ela piscava. Então ela olhava para as pessoas e ficava assim, ó. Agora imagina você de frente a uma mulher bonita e ela fica toda hora. No começo eu pensei: é o diabo. Porque já pensou, você está conversando com a mulher e de repente a mulher olha para você. A primeira piscada eu disse: ei. A segunda piscada: tá amarrado. Então, irmãos, ela tinha um tique. Ela ficava toda hora assim, ó. Ela conversando com você, no meio da conversa ela: é. Aí, conforme o tempo foi passando, eu comecei a observar ela conversando com outras pessoas, inclusive com outras mulheres. Eu disse: ufa, não é comigo. Ok, só que eles eram, ai meu Deus, pensa num casal top. Um outro casal que nós cuidávamos, eles não vieram nos cultos final de semana. E na outra semana eu os encontrei. E quando eu encontrei, eu disse: eu senti falta de vocês. Aí ela: nós fomos passear. Aí a moça, o outro casal, ela olhou para mim e disse: vamos passear, pastor. Logo aí eu disse: você foi passear com aquele casal? Ela: como tu sabe? Aí eu disse: nada não. Porque nós pegamos os trejeitos da pessoa. É assim ou não é assim? Não precisa nem revelar. Se você é uma pessoa que fala palavrão, tudo para você tá ruim, com Deus você não está andando não. Porque você fica parecido com aquele que você anda. Alguém entendeu? Uma pessoa que está sempre... Irmão, você está andando com o diabo. É sério? O diabo que está tudo ruim, dando preta. Agora quem anda com Deus vai dar certo. O Senhor é comigo.
é na saúde. Ele está cuidando da minha vida, Ele está comigo. Por isso andar com Deus vai fazer toda a diferença. Quem anda com Deus vai ter um impacto na sua vida financeira. Quem anda com Deus, o jeito de falar muda. Quem anda com Deus vai ter um impacto nos lugares que ele vai. Eu posso te provar isso. Quer ver uma coisa? Dependendo da companhia que você escolhe para estar ao seu lado, os lugares que você frequenta sofrem um impacto mais imediato. Eu vou chegar nisso aí. Vamos lá. Eu me lembrei da história de um rapaz que tinha um sonho de sair com um pastor. Muitas pessoas pensam que o pastor é alguém, né? O pastor é igual, o pastor é uma pessoa que Deus escolheu para conduzir, para guiar. Ele é o que mais serve à igreja. Mas o jovem tinha um desejo, eu quero sair com o pastor, eram 21 anos aproximadamente, quero sair com o pastor. Aí o pastor foi viajar de carro e falou, você não quer ir dirigindo para mim? Ele falou, eu vou. Só que o jovem era meio bravo. E de repente ele está ali ao volante, dirigindo e tal, de repente alguém foi e cortou a frente dele, ele, E o pastor olhou, ele, pastor, eu só não xinguei porque era o senhor que estava aqui. Esteja atento no que Deus está falando. Dependendo da pessoa que estiver ao seu lado, suas reações mudam completamente. Se Deus estiver ao seu lado, você não vai mais conseguir ficar falando palavras imorais. Eu estou falando de andar com Deus. Eu vou citar um exemplo. Minha esposa, quando nós casamos, ela era brava. No passado. E quando Deus me deu graça, irmãos. Mas eu sou calmo. Então, ao volante eu também. A pessoa corta a minha frente, vai na paz. Não estou exagerando, ela conhece, você pode perguntar. Eu não buzino, até porque não vai resolver nada, a pessoa já me cortou, vou falar o quê? Vou xingar, se descer do carro, eu com esse físico, então eu tenho muitas razões para ser calmo, tá? Você eu não sei, mas eu tenho muitas razões para ser calmo. Primeiro, se a pessoa xingar, eu não posso xingar de novo. Se a pessoa descer do carro, eu vou acelerar o meu. Então eu preferi adotar uma forma diferente, mais prudente. Mas quando nós casamos, bastava alguém passar e minha esposa bam! E eu olhava e dizia, por quê? Eu não aguento isso. Eu dizia, mas para que isso? Hoje não. Hoje a pessoa pode, mas não buzina mais. Porque com quem você caminha, vai ditando muito das suas reações. Até os seus pensamentos começam a ser afetados. Por isso você caminha, a Bíblia diz, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 33, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias, irmão, se você anda com gente nervosa, você acaba ficando nervoso, sabe? Se você anda com gente que fala palavrão, a pessoa começa a falar palavrão, daqui a pouco você acha normal. E daqui a pouco você fala um palavrão também. Eu estou falando de andar com Deus. Quando você começa a caminhar com Deus, você começa a se parecer um pouquinho mais. Você começa a desejar santidade. As suas reações começam a sofrer um impacto. E a Bíblia diz, e Enoque, porém, andou com Deus. Imagina caminhar com o Senhor. Imagina andar com Deus. A Bíblia não diz que Enoque teve um encontro. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Eu me recordo agora, em Lucas capítulo 2, versículo 41, quando os pais de Jesus foram ao templo. Vocês se lembram que Jesus tinha 12 anos de idade. Havia uma festa em Jerusalém. E eles levaram Jesus para a festa do Bar Mitzvah, que era a festa da transição da idade da inocência para a idade da consciência. Assim o judeu acredita até hoje, que aos 12 anos a criança já está apta para ser responsável pela sua vida espiritual. Então os pais fazem um ritual de transição, como se fosse um batismo de maior idade. Então ali eles levaram Jesus a Jerusalém. E quando levaram Jesus em Jerusalém, eles estavam caminhando com Jesus, eles estavam na presença de Jesus, mas de repente a Bíblia diz que eles esquecem o menino lá em Jerusalém e vão embora.
E eles caminharam um longo tempo, cerca de 2 dias, sem Jesus. Caminharam sem Jesus, andaram sem Jesus. E quantas pessoas estão andando sem Jesus? Vem na igreja, mas deixa Jesus na igreja e vai embora. Vai caminhar e parece que dentro do carro dele Jesus não está, porque as músicas não condiz com a presença, e as palavras não condiz com a presença. Irmãos, eu gosto que tem gente que na minha frente parece um anjo. As pessoas na minha frente, paz do Senhor, pastor. E teve um dia que um irmão estava comigo, eu já contei isso, e sem querer o irmão deixou escapar um palavrão, estava se convertendo, o pastor sabe disso. Se tem uns crentes que até hoje é outra pregação. Ele foi e deixou soltar, eu desconversei, mudei de assunto, ele ficou constrangido, e ele, na cabeça dele, ele pensa, pastor não sabe o que eu falei. Só que ele ficou vermelho, e eu entendo, é o começo, ele estava habituado a andar com outra pessoa, e ele ficou tão constrangido, porque ele estava na presença do pastor. Então, se você anda com Deus, as suas palavras denunciam com quem você anda. Vocês estão tão quietos hoje? Eu acho que vocês estão pensando assim, será que eu estou andando com Deus mesmo? A Bíblia diz que eles pensaram que Jesus estava com ele. Jesus está vindo aí. Só que Jesus, olha aqui para mim, Jesus não estava mais. Eu não sei o que tem feito você caminhar sozinho, como caminharam os pais de Jesus. Eles estavam na festa. Imagino eu que a pressa, sabe quem já fez festa sabe, depois que você fica longe de casa, irmão, a gente fica agoniado de sair, dá 2 dias, você quer a sua cama, o lugar melhor do mundo é a sua cama, o seu travesseirinho, tem até gente que tem uma baba já do lado direitinho do travesseiro, né, então, a pessoa gosta da sua cama, do seu ladinho, do seu jeitinho, já dorme, é assim. Então imagina a família de Jesus dizendo, meu Deus, estamos agoniados, estamos muito tempo aqui em Jerusalém, vamos voltar para casa. Vamos voltar para casa. E começaram nessa pressa de chegar ao destino, caminhar sozinho. E tem muita gente que está, meu Deus, eu preciso conquistar logo isso, eu preciso resolver essa situação, e vai embora, e está caminhando sozinho. E talvez, sabe essa correria que nós temos no nosso dia a dia, que nós corremos de um lado para o outro, compra, vende, trabalha, vai, responde o WhatsApp, entra no e-mail, vai na rede social, faz isso, volta aquilo, leva as crianças na escola, paga o boleto, às vezes nem paga o boleto, é outra pregação, e vai daqui para lá, e vai para lá, e de repente, nessa correria, estamos andando sozinhos. Deus não está conosco, e tem muita gente que eu vou, e Jesus está ficando para trás. Quantos cristãos não andam com Deus? Eles têm encontros, eles não caminham com Cristo, eles encontram Jesus na igreja, mas vão sair aí, e eles vão embora, e domingo de Jesus, eu estou voltando, 18 horas, me espera lá. O nosso relacionamento com Deus não é assim, não é apenas um encontro. O convite de Deus é, eu quero andar com você, eu quero me relacionar com você. Deus disse para Abraão, Abraão, anda na minha presença. E a Bíblia diz que Noé andou com Deus e agradou o Senhor. Deus não quer um encontro com você, Ele quer andar com você, Ele quer caminhar com você, Ele quer ir para a academia com você, Ele quer caminhar com você, Ele quer estar ao seu lado quando você estiver trabalhando, Ele está ali com você, porque Jesus disse, eu quero estar com vocês, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Dê um aplauso a Jesus. Eles foram tão rapidamente, que deixaram Jesus para trás. Irmão, será que você não está caminhando sozinho? Será que você não está caminhando sozinho também? E você vem aqui encontrar com Jesus, e aí você sai daqui, Jesus está ao seu lado? Porque se Jesus estiver ao seu lado, você não consegue acessar qualquer coisa.
Porque se Jesus estiver ao seu lado, você não pega o telefone. E você não acessa. Porque dependendo da pessoa que estiver ao seu lado, você até faz assim, ó. Por causa do temor, que diga os maridos. Que grupo você está vendo aí? Não, nada. Parece criança pequena. Nada não. Nada, marido, nada não. Dá o telefone, não, começa a tremer, não. Porque dependendo da pessoa que estiver ao seu lado, você não acessa. Você não tem coragem na frente do pastor ficar acessando algumas coisas. Será que nós estamos caminhando com o Senhor? De fato. Porque se Ele estiver caminhando, você tem prazer na santidade, você passa a gostar do que Ele gosta. Alguém está entendendo? Diz amém. Eles estavam caminhando sozinhos e de repente Maria vira para José e diz: José, o menino está aí? Aí o José diz para Maria assim: deve estar aí, está com os parentes, porque eles andavam em famílias, em tribos. E de repente um olha para o outro: não, está aí, ele está aí. E de repente Maria diz assim: ô José, estou sentindo uma falta dele. E eles começaram a procurar, e a Bíblia diz que eles estavam aflitos e ansiosos. A aflição e a ansiedade é característica de quem não anda com Deus. Porque quando você não anda com Deus, você começa a ficar ansioso, você começa a ficar aflito. Agora, se você anda com Deus, irmãos, dependendo quem caminha contigo, dá uma paz. Nós temos um médico aqui na igreja, e eu fui pregar numa conferência, eu fui com ele. Irmãos, parecia que eu não estava doente, parecia que eu não tinha problema nenhum, porque eu estava ao lado do médico, e eu dizia: qualquer coisa que eu tiver, doutor, estou sentindo, até dor que eu não estava sentindo, eu comecei a, isso é normal, é tudo normal, isso aqui é normal, tudo normal, e eu comecei a ficar em paz, porque eu sabia que o médico estava ali, se tivesse qualquer problema, eu estava ao lado do médico. E Enoque andou com Deus. E aí quando você começa a andar com Deus, irmãos, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. E aí você diz assim: o meu Senhor está comigo, Ele vai cuidar de mim, Ele vai prover na minha vida, Ele sabe a hora certa de agir. E Enoque andou com Deus. Eles começaram, voltando para Maria e José, a ficar ansiosos, preocupados, aflitos. Por quê? Porque estavam andando sem Jesus. Agora, quando você está andando com Jesus, pode vir a situação que for, você tem a convicção de que Ele está ao seu lado. Quem está entendendo diz amém. O apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus. Vocês conhecem isso, Atos 9? Atos capítulo 9 diz que o apóstolo Paulo estava a caminho de Damasco, ele estava indo prender alguns cristãos, ele não conhecia a fé, aliás, ele sabia, mas não tinha um encontro com Jesus, e ele estava indo prender alguns cristãos e etc, ele perseguia os cristãos. E de repente ele teve um encontro, se ele estava a cavalo ou não, não sabemos. Alguns dizem que sim, porque ele era um oficial, aqui são hipóteses. E de repente ele cai do cavalo, não literalmente, mas ele cai com o rosto em terra, é o que diz a Bíblia. E quando ele cai com o rosto em terra, uma luz brilha, ele tem um encontro com Jesus. Só que a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, ele passa a caminhar com Jesus. E é aí que eu gostaria que você entendesse. O apóstolo Paulo, depois que teve um encontro, nunca mais ele se afastou de Deus. Ele caminhava com Deus, a ponto de lá na última carta dele, segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim: irmãos, todos me abandonaram, mas o Senhor esteve comigo. Você está entendendo que quem anda com Deus, anda em outro nível de segurança? Quem anda com Deus sabe muito bem que Ele vai cuidar de tudo. É preciso nós entendermos que quando nós caminhamos com Deus, não é apenas um encontro, é uma vida que nós precisamos ter com o Senhor. E talvez te ensinaram errado, te ensinaram que você vem à igreja, ter um encontro com Deus, receber a sua bênção e voltar para casa. Não, Ele quer estar com você. Diga comigo: andar com Deus trará um impacto
nos lugares que eu frequento. Ixi. Vocês estão preparados, sim ou não? Ó, estão aqui. Deixa eu dar um exemplo para você. Meu pai, meu sogro. Vou dar um exemplo. Ninguém está certo, ninguém está errado. Só um exemplo. Meu pai não gosta de shopping. Se fala shopping, meu pai fica doente. Ele não gosta, eu não me lembro, eu nunca vi meu pai dentro de um shopping. Ele não gosta de shopping. E o problema é dele. E ele vai ter muita economia com esse gosto. E por ele não gostar de shopping, escute isso, preste atenção aqui rapidinho. Estou dentro do andar com Deus. Por ele não gostar de shopping, irmãos, eu não gostava de shopping. Primeiro que eu não gostava nem de pagar o estacionamento. Se tivesse como deixar lá fora e andando, eu ia. Eu não gostava de shopping porque tem um monte de loja, e sempre que eu ia em shopping, eu gastava alguma coisa. Então, meu pai não gostava de shopping, minha mãe não gostava de shopping, e eu não gostava de shopping. Mas o meu sogro e minha sogra, se der meia hora para eles, eles correm para o shopping. Eu não sei o que passa na cabeça deles. Às vezes eles vão lá para tomar um sorvete, dar uma volta, fui no shopping. Ok. Por gostarem de shopping, a minha esposa ama shopping. E vocês estão vendo que quando eu falo isso é com muito pesar. Então vamos lá. Eu não gostava de shopping. Só que a minha esposa gostava de shopping, porque os pais dela gostavam de shopping. Quando eu casei com a minha esposa, ela dizia para mim, vamos ao shopping. Eu dizia, meu Deus do céu. Aí eu dizia, vamos. E ela andava e eu ficava assim no shopping. Vamos embora? Já viu? Não, vamos só dar uma passeada. Eu disse, estou aqui contigo. E ela, irmãos, eu voltava para casa assim, carregado. Precisava de uma sessão de descarrego. Que eu voltava para casa e eu dizia, shopping, eu vá, quem gosta de shopping. Mas ela gostava de shopping. Na outra semana ela dizia para mim, amor, irmãos, nós moramos em Dubai. E lá tem o Dubai Mall, o maior shopping do mundo. O sangue de Jesus tem poder. São 3 andares e quilômetros do shopping. Agora imagina você, eu cansado, e ela, vamos ao shopping? Vamos? Eu quase comprei um patinete para ela, que ela gostava de andar, e era um andar só de loja, outro andar só de alimentação, outro andar só de não sei o que. Irmãos, eu não suportava shopping, até que eu comecei a andar com essa mulher. Mas por causa da aliança que eu tinha com ela, eu ia ao shopping. No começo eu não gostava do shopping, mas por causa da aliança que eu tenho com ela, eu aprendi a gostar de shopping. E às vezes tem culto das mulheres, eu pego os meus filhos para onde eu vou. Deixa eu te explicar uma coisa, estou falando de andar com Deus. Eu comecei a andar e gostar daquilo porque ela gostava daquilo. Eu comecei a frequentar aquele lugar porque ela gostava daquele lugar. E porque eu amo muito minha esposa, eu tenho uma aliança com ela, e eu quero fazer minha esposa feliz, eu frequento o shopping. Mesmo a contragosto, porque é a primeira milha. Mas agora eu convivo tanto com ela que eu sei que ela gosta. E às vezes a gente vai lá, dá uma voltinha com as crianças e voltamos para casa, digo, foi ao shopping, ela volta toda feliz, eu também. Por quê? Por causa de uma aliança. Se eu tenho uma aliança, eu passo a gostar das coisas que ela gosta. Eu não sei se você está entendendo. Quando nós nos aliançamos com Deus, nós precisamos de ambientes da glória de Deus. Então quando eu passo a andar com o Senhor, eu tenho uma aliança. E às vezes você vem na igreja, você nem quer vir na igreja. Não quero ir para a igreja hoje. Mas tem culto, né? Deus está falando com alguém aqui. Mas eu tenho que ir, né? Vou fazer o que em casa? Só que quando você vem, Deus começa a tratar você. E você começa a perceber que alegra o coração de Deus que você esteja nesse ambiente. E você começa a dizer, primeiro eu nem gostava, mas agora porque eu sei que o meu Deus gosta, eu passo a frequentar isso. No começo parecia uma obrigação, hoje para mim se tornou um prazer. Eu não sei se você está entendendo. Você está entendendo? Você pode aplaudir Jesus por isso. Diga comigo, andar com Deus
trará um impacto nas minhas palavras. Mateus capítulo 26, versículo 73. Escute, olha aqui para mim. Quando você caminha muito com uma pessoa, você tem uma tendência de falar as mesmas coisas que aquela pessoa. Você tem uma tendência de gostar das mesmas coisas do que aquela. Olha aqui, para você não perder isso, eu já vou encerrar. Mas quando você anda com uma pessoa, você começa a falar coisas que aquela pessoa fala inconscientemente. Em Mateus capítulo 26, a Bíblia diz que Pedro estava dizendo assim: Jesus, ainda que todos te neguem, eu nunca vou te negar. Jesus dizia: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E Pedro dizia: ainda que todo mundo te negue, eu não vou te negar, Senhor. Ok, Jesus foi preso, Jesus está sendo interrogado, as autoridades chegam perto de Pedro, e uma mulher olha para Pedro e diz: tu és um dele. Aí Pedro diz: eu? Nem conheço. E aí, não, você é um dele. Não sei nem quem é. E de repente diz assim: porque a tua fala te denuncia. Você fala como um dele. Pedro andava tanto com Jesus, que ele começou a falar como Jesus falava. Não, você não está entendendo isso. O maior desejo do meu coração é poder um dia falar como Jesus fala, sabe? É poder gostar do que Jesus gosta. É por isso que não dá para andar com Deus, viver no pecado. Não dá. É por isso que quando você começa a andar com Deus, as suas palavras se tornam doces. É por isso que você passa a ser mais compreensivo, mais amoroso, mais santo, mais justo. O que nós precisamos é entender que andar com Deus vai trazer um impacto nos lugares que eu frequento, a forma que eu falo. Tem gente que eu vejo assim falar, eu ouço falar, eu digo: meu Deus, está andando com Deus não. Mas cá entre nós, vem cá. Tem gente que quando você ouve falar, você fala: meu Deus, que santidade, que pureza, que amor, que paz. E o desejo do meu coração é que um dia eu possa pregar e as pessoas sentirem a paz que aquele que eu ando tem, e que possam ser tocados pela presença que não é minha, é aquele que anda comigo tem. E a Bíblia dizia: Enoque andou com Deus e já não era. Eu quero andar com Deus, porque quem anda com Deus já não é. Pessoa que é muito, eu sou, porque eu sou. Quanto mais você anda com Deus, menos você é. E Enoque andava com Deus e já não era. Eu não sei se ele já não era mentiroso, se ele não era caloteiro, se ele não era, mas ele já não era, irmãos. Porque, como foi dito aqui, Deus escolhe as coisas que não são. Se você é alguma coisa, você tem que deixar de ser para Deus te escolher. Porque enquanto você for, a glória é sua, o mérito é seu, vai na bênção, vai sozinho. E Enoque andava com Deus e já não era. Bom, não é por coincidência, eu também não quero fazer nenhuma exegese errada, mas a Bíblia diz que Enoque viveu 365 dias. Eu digo: meu Deus do céu, será que Deus já não sabia do calendário romano? Parece algo assim sem sentido, né? Mas ele andava com Deus e viveu 365 dias. Mas por que não viveu menos? Anos, perdão. Por que ele não... E Deus dá exatamente essa data. Porque é possível andar com Deus todos os dias. É possível caminhar com o Senhor, é possível. Eu quero... Bom, andar com Deus vai fazer com que você perdoe mais facilmente. Não sei se você já ficou nervoso. Se você vai se aconselhar com alguém que é nervoso, é igual casais, né, pastor Fábio? Casais é o seguinte: brigou. Se ele for buscar um conselho em um casal que já separou, eles vão dizer assim: ó, sai disso, cara, casamento é uma prova, misericórdia. Ei, pula fora do barco, essa é a sua oportunidade. Agora, se for aconselhar-se com um casal que vive muito bem, não desista, é plano de Deus, perdoa, vale a pena, Deus restaura.
Sabe o que eu quero dizer? Que quando você caminha com Deus, você não tem dificuldade de perdoar, porque Deus perdoa. Se você caminha com Deus, você não tem dificuldade de perdoar, porque Deus perdoa. Agora imagina você caminhar com alguém que fica toda hora, perdoa. Não vale a pena guardar isso, perdoa. Não vale a pena guardar isso, perdoa. Esquece isso. Vira a página. Siga em frente. Dê um voto de confiança. Vamos lá. Eu posso restaurar. A pessoa errou uma vez. Levanta a cabeça. Vai dar certo. É isso que eu estou falando de andar com Deus. Porque dependendo da pessoa que você se aconselha, você vai tomar uma decisão totalmente oposta. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, nós precisamos andar com Deus. Deus nos trouxe aqui. Você pode caminhar com o Senhor todos os dias. Você vai fazer sua caminhada. Agora vamos tentar numa parte mais prática. Eu já vou orar. Você vai fazer sua caminhada. Quem gosta de caminhar, é recomendável. Coloca um fone, é baratinho. Enquanto você vai caminhando, deixa o seu espírito ser alimentado. Você vai para o seu trabalho de carro. Irmãos, entrou no carro, coloca algo ali, um louvor. Deixa a presença do Senhor ser entronizada ali dentro daquele lugar. Você vai lavar louça, você vai lavar roupa, atividades cotidianas. Coloca um louvor ali. Irmãos, eu já fui visitado pelo Senhor tomando banho. Eu estou tomando banho e está ali o louvor. Eu estou ouvindo pregação. Eu vou ao banheiro, eu coloco uma pregação. Eu digo, eu estou aqui, mas eu estou sendo alimentado. Eu vou à academia, lógico que não com muita frequência, meu corpo denuncia isso. Mas quando eu vou ali, meu espírito está recebendo do Senhor. E eu estou ali sendo alimentado pela palavra o tempo inteiro. E eu entro no meu carro, boto um louvor ali. E o louvorzão já começa a alimentar a minha alma. E nós vamos almoçar, então nós oramos. Nós vamos orar. Porque eu quero que a presença de Deus esteja ali. E eu começo então a andar com Deus. Então Deus começa a fazer parte da minha vida. E Deus começa a caminhar ao meu lado. E eu vou dormir, eu peço para o Senhor, me cobre com o teu sangue, me livre de todo mal, tira da minha consciência todo sonho. Se eu pensei, se eu falei alguma coisa, Senhor, em nome de Jesus, que isso não sobrevenha na minha alma. Enquanto eu estiver dormindo, me visita, toca a minha vida. Eu quero dormir e acordar com o Senhor. Em paz me deito, logo me pego no sono. E eu vou dizer diante de Deus nesse altar, Ele é a primeira pessoa que eu penso quando eu acordo. Eu não estou mentindo, porque o Espírito de Deus está aqui. E como é bom acordar e dizer, Jesus, eu te amo, Jesus, bom dia, o Senhor está comigo, me ajuda, me capacita. Então você começa a caminhar, até que você desaparece, até que você não é mais, e Deus o tomou para si, e Enoque andou com Deus. Eu não sei se eu consegui explicar esse versículo, mas Enoque andou com o Senhor. Que seja o seu maior desejo. Irmãos, quando você começa a andar com Deus, você não precisa de ficar toda hora se aconselhando com o pastor. Pastor, eu estou aqui para te aconselhar. Eu estou aqui, mas eu não posso ir para a sua casa. Eu não posso trabalhar junto com você. Eu não posso, mas existe um que pode. Ele quer te direcionar. Jesus disse para os discípulos assim, eu estou indo embora. Não, pelo amor de Deus, não vai. Ele disse, mas na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar um lugar para vocês. Escute. Aí, quando Jesus diz assim, eu estou indo embora, os discípulos, não, nós não queremos. Quem que vai pregar para nós? Quem vai nos ensinar? Os discípulos começam a entrar em crise. João capítulo 14. Aí Jesus começa a dizer, eu estou indo para o Pai, na casa de meu Pai, tem tanta morada, tem tanto quartinho para vocês lá, eu vou preparar um lugar para vocês. E eles, não, aí Jesus diz assim, tá bom, eu não vos deixarei sós, eu vou liberar, eu vou derramar, eu vou rogar ao Pai que lhes dê o Espírito Santo, Ele estará convosco, Ele estará em vós, Ele vos guiará em toda a verdade, Ele vos convencerá do pecado, do juízo e da justiça, Ele estará em vós. Então não é mais uma visitação, agora é uma habitação, não é mais um encontro, agora é uma companhia. Ele quer andar com você,
Ele quer andar com você. Ele quer andar com você. Vamos adorar. Curve a sua cabeça por gentileza. E Enoque andou com Deus e já não era. Ele quer te ajudar em todas as decisões. Curva a sua cabeça por um momento. Ele quer andar com você. Ele quer caminhar com você. Ele quer estar ao seu lado. E naqueles momentos tão difíceis, Ele quer enxugar suas lágrimas. E quando a preocupação lhe sobrevier, Ele estará com você. Eu me recordo de um episódio que eu vivi na minha vida. Minha esposa estava grávida e ela teve uma situação que quase perdeu o bebê. Ela estava chorando muito. Eu estava a 26 horas de avião de distância e eu entrei em uma crise existencial. Eu disse: meu Deus, minha esposa vai perder meu filho. Era o Mateus. E eu estava numa outra nação. Eu disse: Deus, e agora? Eu comecei a chorar, andando na sala. Eu disse: por favor, Senhor, por favor, eu preciso de uma palavra, por favor. E eu abri a Bíblia. Estava escrito assim, em Isaías: e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. E naquele momento Deus me disse: você não está sozinho. Eu estou com você aqui nessa nação. Eu estou cuidando da sua esposa. Então eu liguei para ela e disse: tudo vai ficar bem. Deus está com você. Nós temos um Deus que Ele quer caminhar com você. Não existe lugar que Ele não possa entrar. Toda a terra pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se eu subo o monte, lá tu estás. Se desço ao mais profundo vale, lá também tu estarás. Para onde me ausentarei de ti? Fugirei da tua presença. O Senhor está aí com você. O Senhor está aí ao seu lado. O Senhor está aí com você. Ele foi aquele que disse em Hebreus capítulo 13: eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Os homens vêm, vão, entram na nossa vida e saem, aparecem e desaparecem. Mas existe um que prometeu: eu estarei em vós, eu estarei contigo. Você quer caminhar com Deus? Comece a falar com Ele. Diga: Senhor, eu quero que o Senhor esteja